Olá, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a estimulação cognitiva e o desenvolvimento infantil. A gente já falou bastante sobre a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças, a importância do brincar entre pais e filhos, dessa participação da família. Hoje eu queria trazer um pouquinho da estimulação cognitiva, como aliada nesse desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento das crianças, a importância do brincar entre pais e filhos, dessa participação da família. Hoje eu queria trazer um pouquinho da estimulação cognitiva, como aliada nesse desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento, no processo de vida mesmo da criança, quanto também para as habilidades educacionais dela. Então, a partir desse trabalho, nas funções cognitivas, como memória, atenção, raciocínio, a gente vai estar possibilitando à criança uma construção de um pensamento mais rápido, uma resolução de problemas de uma forma mais concreta, o próprio planejamento e execução de tarefas, que é algo que a gente usa na nossa vida o tempo todo. Muitas vezes isso é tão automático quanto a gente pode estimular e trazer bons resultados nesse sentido mesmo. Então, é atuar diretamente nesse processo adaptativo do cérebro, que a gente chama de plasticidade cerebral. Sempre nas minhas intervenções psicopedagógicas, eu trabalho muito com a estimulação cognitiva, porque é um aliado super importante e necessário para esses momentos. Então, é através de jogos, brincadeiras, que a gente vai atuando. Então, a gente pega um jogo online, que muitas crianças hoje em dia gostam bastante. Então, a gente pega essa ferramenta para utilizar a nosso favor. Lá a gente coloca um labirinto, vamos fazer o carro chegar na sua garagem. E aí a criança está lá se divertindo, brincando, mas está fortalecendo, está estimulando sua função cerebral, fazendo essa estimulação cognitiva e tantas outras possibilidades. Eu vou até botar aqui no vídeo um trechinho de um labirinto que a gente consegue fazer online, porque a gente tem muitas opções que a gente próprio, inclusive, pode criar no papel. Desde que também as crianças tenham pausas nesse uso do eletrônico, só trazendo que nos momentos de brincar, de jogo, nos eletrônicos, a gente pode inserir atividades educativas que de fato tenham um objetivo, mais voltado para a aprendizagem da criança e para o seu desenvolvimento. Então, os jogos de tabuleiro, eles também são grandes aliados nossos nessa estimulação. Jogos de adivinhação, tem muita atividade que a gente consegue fazer, inclusive sem precisar produzir material. Eu vou dar algumas ideias de atividades que eu utilizo e faço como um jogo, como uma pequena disputa, e que deixa muito mais dinâmico e divertido esse processo de aprendizagem. Tem alguns livros, que eu utilizo inclusive como referência para muitas dessas atividades. Eu gosto muito da coleção da Simaya Sampaio. Eu posso até botar aqui no vídeo a imagem do livro, para vocês também terem acesso, caso tenham interesse. E tem também um da Ana Catarina, que tem 50 atividades de estimulação cognitiva. Umas das minhas preferidas são as atividades voltadas à atenção. Eu não vou focar muito nelas, porque eu fiz um vídeo só falando dessa habilidade e tem várias dicas de atividades que eu utilizo dentro dos meus acompanhamentos, que são justamente com o objetivo de trabalhar essa habilidade. Mas, de modo geral, trabalho muito voltado a essa questão da atenção, memória, o próprio planejamento para a execução de tarefas também. Então, tem muita opção que a gente não precisa nem criar um material. A gente pode fazer no lúdico, como uma brincadeira, uma competição de perguntas e respostas. Então, onde que você usa, em que parte do corpo
você usa a meia? E aí a pessoa tem que responder super rápido, aí faz uma pergunta para você e assim vai, né, nessa brincadeira. Em que parte do corpo você usa um pompom? Em que parte do corpo você usa um cinto? E por aí vai. Nisso a gente está trabalhando esse raciocínio rápido, memória de curto prazo, atenção concentrada naquilo que a gente está falando, dentre outras habilidades. Por exemplo, o que vem à sua cabeça quando eu falo escola? Aí a pessoa responde e já te manda uma pergunta também. O que vem à sua cabeça quando eu falo passeio? E por aí vai. Tudo isso vai desenvolvendo, né, e refinando diversas habilidades. Além disso, eu utilizo muito os jogos online ao meu favor. Então, por exemplo, eu tenho muitas versões de quebra-cabeça presenciais, né? Físicos, jogo físico. Mas aí eu pego algumas opções também dos jogos online. Ali eu posso controlar o nível de dificuldade, a quantidade de peças e vou fazendo junto com a criança. Esses labirintos eu acho super rico, as versões online, porque tem sonzinho, fica mais atrativo e a criança acaba se envolvendo, né, ainda mais nessas atividades. Então eu utilizo muito jogo online, como jogo dos erros, jogo da memória, quebra-cabeça, labirintos e tantas outras opções. Eu vou deixar os endereços dos principais, né, sites que eu utilizo. Tem um que se chama Escola Games e o outro é o Zuzubalândia, que eu encontro várias opções. Fora o clássico Racha-Cuca, né? Mas o Racha-Cuca eu vejo ele muito mais voltado para o público adulto. Então, por exemplo, tem todas essas atividades que a gente pode utilizar, mas a imagem, por exemplo, do jogo da memória, é uma imagem que não é um desenho, é uma foto, por exemplo, de uma paisagem, etc. Aí eu utilizo mais esses outros que são voltados mesmo para o público infantil, porque traz um desenho, é uma abelha, enfim, é muito mais atrativo para a criança. Então, em suma, é isso, né? Essas atividades de estimulação cognitiva, elas são muito voltadas para o desenvolvimento dessas funções cognitivas que nos ajudam não só para as aprendizagens pedagógicas, mas também para o nosso desenvolvimento ao longo da vida, tanto que elas são muito utilizadas também para processos de reabilitação, porque é muito importante, né, a gente ter essas funções cognitivas bem preservadas.